Deus tem muito mais. Abre comigo João capítulo 15. Aleluia. O Evangelho de João capítulo 15. Glória a Deus. João 15, versículo de número 16, todos acharam? Amém? Se você achou, dá um glória a Deus aí. Ah, que igreja inteligente. A palavra do Senhor diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia! Já comigo, existe alguém que me escolheu. Amados, nós somos a escolha de Deus. Eu quero que você tenha isso no teu coração. Deus olhou para esta terra, Ele apontou o dedo e falou: eu escolho aquela vida. Eu escolho a vida do Ricardo, eu escolho a vida da Denise, eu escolho a vida da Maiara. O Senhor fez uma escolha. E Ele diz que Ele nomeou essa escolha. Ele nomeou. Amados, quando alguém nomeia alguém para alguma coisa, é porque Ele está colocando ali a sua confiança. Diga para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela: Deus confia em você. Quando Deus te escolheu, Ele confiou em você. E amados, eu quero hoje trazer aqui para a nossa vida o Deus que escreve uma nova história todo dia. Já comigo, todo dia, Deus escreve uma nova história. Queridos, nós temos um Deus que escreve uma nova história todo dia. Mas sabe qual é a diferença de Deus escrever uma história e ela se realizar na vida de uma pessoa? A impressão. Queridos, um autor pode escrever um livro, mas ele só vai ter validade se aquele livro for impresso. Deus todo dia escreve uma nova história, mas para isso ter uma validade, essa história tem que ser impressa através da minha e da tua vida. Você é a impressão de Deus nessa terra. A cada dia que Ele escreve uma história, Ele olha para mim e para você e Ele fala: vamos ver se hoje você vai deixar eu imprimir isso na tua vida. Como que é essa impressora então, se assim a gente pode dizer? A história, querido, Ele já escreveu. Mas como uma impressora que nós temos, ela precisa ter tinta, ela precisa ter força, ela precisa ter papel. Na nossa vida, para que essa história seja impressa, precisa ter algumas coisas que o Senhor vai colocar no nosso meio hoje. E a primeira coisa que o Senhor faz, quando ela imprime algo na vida de alguém, está lá em Jeremias, capítulo 1, verso de número 2. O Senhor imprime uma história através de um chamado. Aleluia! Deus imprime a sua história, a sua nova história, através de um chamado. Jeremias capítulo 1, versículo de número 2. A palavra do Senhor diz assim: a Ele veio a palavra do Senhor. E eu quero substituir hoje esta palavra por chamado. Então leia comigo. A Ele veio o chamado do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado.
E lhe veio também, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 11, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio o chamado do Senhor que dizia: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Uma nova história começa a ser contada quando alguém ouve o seu chamado. Uma nova história, ela começa a ser gerada quando nós ouvimos o chamado. A palavra do Senhor diz que a palavra veio nos dias de Josias. E a palavra continua dizendo que veio também. O Senhor não fala só uma vez de um chamado, o Senhor fala mais de uma vez, e Ele fala tantas vezes quanto for necessário. Deus chama a minha e a tua vida tantas quantas são necessárias para falar do meu e do teu chamado. Querido, ele já tinha uma história na vida de Jeremias. Ele disse que desde o ventre, antes que formasse, ele já conhecia. Antes que saísse, ele já tinha santificado e tinha dado aquele homem como profeta para as nações. Eu quero hoje te falar, Deus tem um chamado na tua vida, e Ele vai falar deste chamado quantas vezes for necessária. Aleluia! Diga para o seu irmão, Deus não se cansa de falar de um chamado. Assim como Jeremias, um dia Deus também começou a falar deste chamado e eu tive que dar voz. Eu me lembro que eu me converti em dezembro de 94. Não me lembro a data. Mas eu lembro que eu estava passando um momento de muita tristeza, de muita indecisão. Alguns amigos já tinham me cercado com o evangelho. Uma das cenas mais impressionantes que eu nunca me esqueço foi de um dia uma amiga chegando, olhando para mim e dizendo simplesmente: Jesus te ama. Mas aquela palavra, Jesus te ama, foi como uma flecha. Foi como uma espada. Pá! Jesus te ama. Eu me lembro que eu saí de um pátio de uma escola, tendo esta palavra totalmente diferente na minha vida. A minha mãe podia me amar, mas eu não sentia tão forte como eu pude sentir naquele momento. Eu tinha amigos que me amavam, mas eu não podia sentir tão forte como aquele momento. E eu me lembro que eu saí de um pátio de uma escola falando: Jesus me ama. Que sentimento é esse que eu nunca senti na minha vida? Os dias se passaram e aquela palavra continuava no meu coração, e eu vejo aqui como a palavra que Jeremias nos conta. Ele fala uma vez, ele fala duas, e ele continua falando. E aquilo começou a falar, e eu acredito que assim também foi com a sua vida. E se você está aqui pela primeira vez, ou se você ainda não sentiu, eu quero declarar esta mesma palavra na tua vida: Jesus te ama! Jesus te ama mais do que a sua mãe. Jesus te ama mais do que a sua esposa. Jesus te ama mais do que o seu marido. Jesus te ama mais do que seus pais. Jesus te ama de uma forma tão tremenda que Ele deu a sua vida por ti. É um amor incondicional. E quando este amor começa a tomar conta de uma pessoa, eu declaro, uma nova história acontece. E este amor começou então a escrever uma nova história. Uma nova história que agora me levava a conhecer algo que eu não conhecia. E querido, chamado é exatamente isso. Chamado é quando alguém fala mais alto o nome de alguém para que ele venha. Chamar alguém é como se estivéssemos na rua e precisássemos
tivéssemos a necessidade de falar: ei, Humberto! É assim que Deus nos chama. A necessidade de chamar a atenção de alguém falando: eu preciso de você. E eu quero te falar que a nova história começa quando você ouve esse chamado. Ei, eu preciso de você. E eu quero hoje declarar que Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Porque hoje você está ouvindo do chamado de Deus na tua vida. Deus está te chamando hoje, falando: ei, eu preciso de você. Ouça o chamado de Deus hoje. Queridos, quando Deus chama, é como aquela chamada da escola. Você foi matriculado numa escola e alguém diz o seu nome. Eu acredito que a Sueli faça isso todos os dias. E ela vai lá no nome e ela fala Antônio, ela fala Ricardo, Manuel, Elisângela. E se eles estão ali, qual que é a palavra que eles declaram? Presente. O Senhor, quando Ele chama alguém, é como essa lista de chamada: Milena, Sofia, Sueli. E essas pessoas dizem o quê? Presente. Quando nós falamos como essa lista de chamada presente, o Senhor então olha e fala: ali eu posso escrever uma nova história. Todas as manhãs que você acorda ouvindo o chamado do Senhor, e você fala presente para Ele, Ele olha para você e fala: ali eu posso escrever uma nova história. Deus tem uma nova história para escrever na tua vida. Assim como no ano de 94, uma história começou a ser escrita. E essa história não parou de ser escrita até hoje. E não vai parar. A cada dia Deus tem uma nova história na minha vida. Querido, em nome de Jesus, entenda. Deus te chamou para escrever uma nova história hoje. Diga para o seu irmão: a sua nova história não foi na sua conversão. A sua nova história é hoje. Aleluia! A nova história é hoje. Naquela nova história, em 94, o Senhor me fazia passar em frente de uma igreja. E existia uma pastora, que hoje, por escolha de Deus, faz parte até da minha família. Mas as únicas palavras que eu me lembro daquela mulher, existia uma divisória na frente, então não dava para enxergar quem estava lá. Eu só ouvia a voz. E aquela voz dizia o que está em Mateus 5,4. Bem-aventurados são os que choram, pois estes serão consolados. Para você que conhece a minha vida, você vê que não mudou muita coisa, né? Chora para ser consolada. Chora para ser consolada. E naquele tempo, então, mais ainda. Mas aquela voz continuava me chamando, dizendo: bem-aventurados são os que choram, pois estes serão consolados. E eu falei: Deus, todas as vezes que eu choro, o Senhor tem um consolo. Todas as vezes que eu choro, o Senhor pode me consolar. Deus, então me consola hoje. E naquelas palavras o Senhor falava: pode chorar, porque através do seu choro eu construo uma nova história. Querido, tem tantas pessoas que têm receio de chorar. Tem tantas outras que não aguentam mais chorar. Mas eu quero te dizer as mesmas palavras: bem-aventurados são aqueles que choram, pois estes serão consolados. Deus tem consolo para a tua vida todas as vezes que Ele te vê chorando, que Ele te vê ali com o coração apertado. Deus tem consolo para a tua vida todas as vezes que Ele te vê ali sem saída, só contando com uma coisa: com a mão poderosa do Senhor que escreve uma nova história. Através do seu choro, Deus constrói uma nova história. Queridos, então, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero declarar hoje é que se você quer uma nova história, essa nova história tem que ser em ouvir um chamado. Qual é o chamado que Deus tem te dado? Para onde Deus tem te chamado?
Qual é a ordem dele para a tua vida? Uma nova história só acontece se nós atendermos o chamado. Jeremias podia ter ouvido a voz de Deus. Jeremias podia ter ouvido aquela voz e falado: não, Senhor, não dá. Porque ele falou: Senhor, eu não passo de uma criança. Jeremias podia ter batido o pé e falando: não, Deus, isso aí é para outra pessoa. O chamado de Deus foi tão forte que fez aquele homem sair do lugar. Diga comigo: um chamado tira pessoas do lugar. Querido, a história começa a ser escrita e ela começa a andar na nossa vida quando nós ouvimos e atendemos um chamado. E é por isso, querido, que em nome de Jesus eu declaro: a tua vida não é uma vida estagnada, a tua vida não é uma vida paralisada, a tua vida não é uma vida que não acontece absolutamente nada. Não, a tua vida é uma vida de movimento. A tua vida é uma vida onde coisas acontecem, pastora. É o que eu mais queria. Então hoje eu quero te falar: ouve o chamado, porque quando você ouve o chamado, as coisas começam a andar. A vida só para quando alguém não ouve o chamado. E eu quero quebrar isso nessa noite. Se tem alguém aqui se sentindo estagnado, paralisado, falando: pastor, essa história é a mesma na minha vida há 10 anos atrás. Em nome de Jesus, hoje vai começar a andar. Em nome de Jesus vai ser diferente. Porque, querido, problemas nós vamos ter todos os dias, mas os problemas, eles mudam. Os problemas que eu tinha em 94 não podem ser os mesmos de 2012. A história andou. A história foi escrita. Então hoje são novos desafios em nome de Jesus. Amém? Abre comigo Daniel capítulo 1. Uma nova história escrita quando? Diga comigo: eu ouço o chamado. Daniel capítulo 1, versículo de número 2. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em toda a ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltzazar, a Ananias o de Sadraque, de Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aleluia! Querido, se uma nova história começa quando nós ouvimos um chamado, essa nova história ela continua sendo escrita quando nós tomamos uma decisão. Aleluia! Querido, só chamado não define uma história. Só ouvir a voz do Senhor não define uma história. Existem passos que nós damos diante do Senhor, e o segundo passo, eu quero hoje determinar neste lugar, que é o passo da decisão. O verso de número 3 nos diz que aquele rei trouxe alguns filhos de Israel. Eu te pergunto hoje, eles tiveram escolhas? Teve, meu pastor?
Aquele rei simplesmente chegou, olhou e falou: eu quero você. Na hora que o rei chama, as pessoas não têm escolha. Elas precisam ir. Outro dia alguém pregava sobre isso e falava sobre a vida de Simão. Simão teve que carregar uma cruz sem escolha. É você e acabou. Quando Deus olhou para essa terra e falou assim: eu estou escolhendo a Bia, eu estou escolhendo o Humberto, eu estou escolhendo o Ricardo. Meu irmão, eu quero te falar, você também não teve escolha. Eu não tive escolha, porque foi Ele que me escolheu, amém? Eu não pude decidir diante da escolha do Senhor, e graças a Deus foi a melhor escolha que Ele pôde fazer. Ou se assim eu posso dizer, a melhor escolha que eu pude fazer, de aceitar a escolha de Deus. Esses homens então não puderam escolher, eles simplesmente foram. Tem coisa que Deus escreve na nossa vida que nós não temos escolha. Nós temos que viver. Você entende? Tem algumas coisas que acontecem na história da Sofia que ela não tem escolha. Simplesmente Deus escreveu. Mas diante dessa escolha, eu vejo Daniel então decidindo. E é aí que Deus escreve uma nova história. Deus escreve uma nova história através da nossa... Deus escreve uma nova história através da nossa... Deus escreve uma nova história através da nossa... Fala para o teu irmão: uma vida indecisa não sai do lugar. Porque o que determina a nova história, meu irmão, são as decisões que nós tomamos. Eu não tive escolha sair de São Paulo e mudar para Suzano. Eu não tive que escolher, simplesmente meus pais mudaram e falou: você vai com a gente. É bem verdade que o vínculo de amizade era tão forte que eu não sei quem era mais doida, de eu deixar a mãe da minha amiga falar ou a mãe da minha amiga ter coragem de falar. Ela chega na minha casa e fala assim: a vida da sua filha é constituída nessa cidade. A vida da sua filha sempre foi aqui no Jabaquara. Deixa ela aqui com a gente e final de semana ela vai para Suzano. E a minha mãe falou assim: ela não tem escolha. Ela vai e acabou. Deus estava escrevendo aquela história. Eu não podia escolher. Mas, amados, diante daquilo que eu não pude escolher, teve uma hora que eu tive que fazer como Daniel, tomar uma decisão. A decisão de aceitar Jesus como Salvador da minha vida. A decisão, querido, de não se contaminar e ter uma vida literalmente separada. Separada de um grande amor, separada de amigos, separada de uma vivência em família, porque algumas coisas já não cabiam mais. Eu tive que tomar uma escolha, deixar a velha vida para viver uma nova. E às vezes as histórias ficam paradas porque a pessoa continua com o velho. Querido, para a nova história ser escrita, o velho tem que sair. Não importa a dor, não importa o preço, não importa quanto tempo vai demorar para as coisas se ajustarem de novo. Ei, tem coisa que para ser escrita de novo não é de uma noite por dia, mas eu decido mudar, eu decido ser diferente, eu decido deixar algumas coisas, eu decido mudar de rumo e dar outro rumo na minha história. Eu decido pelo certo, e o certo, querido, me leva a ter uma vida melhor. Aleluia! Queridos, eu pude entender então que diante da decisão de Daniel, que ao estar naquele lugar não teve escolha, agora escolhia ter uma vida diferente e mostrar que era melhor. Querida, em nome de Jesus eu quero te falar: Deus está escrevendo uma nova história na tua vida hoje. Deus está escrevendo uma nova história nesta igreja hoje. Deus está escrevendo uma história exatamente onde você não teve escolha. Talvez, querido, hoje você está aqui, eu sei que pode ser forte para você, mas eu preciso te falar. Talvez hoje você está aqui sozinho, falando: pastora, como eu queria que Deus escrevesse uma nova história, colocando alguém
alguém na minha vida. Eu quero te falar então hoje, decida mudar literalmente para que você tenha o melhor. Talvez hoje você está aqui e fala, pastor, eu tenho um casamento que foi arruinado. Eu quero te falar, decida hoje ser diferente, porque Deus tem o melhor. Verso de número 15, olha só o que ele diz. Ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Aleluia! Querido, tem história que parece que quando ela tem uma ruptura, quando existe uma decisão de fazer o que é certo, diante do mundo aquilo vai ser para o pior. Mas quando essa decisão é em Deus, essa decisão é para melhorar uma vida. E eu quero te falar que a decisão que você toma hoje é para melhorar a tua vida. Queridos, eu tive que fazer uma escolha entre os meus sentimentos e a vontade de Deus. Doeu demais. E eu acredito que cada um aqui também já teve que tomar essa decisão. A decisão entre escolher o seu sentimento ou a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre nos melhora. A vontade de Deus nos deixa mais bonito. Olha para a vida do teu irmão e me diz, se você conhece ele há mais tempo, ele está melhor hoje ou do passado? Você que conhece a Maiara, está melhor hoje ou no passado? Você que conhece o Anderson, está melhor hoje ou no passado? Fala para mim, Elisa. Você que conhece o Humberto, Sueli, está melhor hoje ou no passado? Você que conhece o Fábio, Milena, está melhor hoje ou no passado? Escolher a vontade de Deus só nos melhora. Escolher a vontade de Deus nos torna melhor. E eu quero te falar, tem decisão para ser realizada hoje. E a decisão em Deus só vai melhorar a tua vida. Aleluia! Diga comigo, entre os meus sentimentos e a vontade de Deus, eu fico na vontade de Deus. Aleluia! Querido, o próximo passo para uma nova história é contada lá em Hebreus capítulo 10. Avança comigo. Aleluia! Hebreus capítulo 10. Versículo de número 32. Hebreus 10, 32 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com alegria permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Aleluia! Você quer ver a nova história na tua vida? Você quer viver uma nova história escrita por Deus hoje? Então eu quero te falar que essa nova história, ela é escrita através de perseverança. A nova história que Deus escreve é constituída pelo que, igreja? Perseverança. Queridos, o autor de Hebreus nos leva a entender que numa caminhada cristã, a glória está em suportar grande combate de aflição. E eu te pergunto, tem alguém aqui que não passa por aflição? Tem alguém aqui hoje que não está passando por nenhuma aflição? Que se tiver, eu quero fazer essa oração forte.
o autor dos Hebreus nos fala, queridos, que a glória estava em suportar grande combate de aflição. Ou seja, é permanecer diante da luta, é permanecer diante da adversidade, é permanecer diante das dores. Como o Senhor falava conosco ontem, e eu quero passar para a tua vida, Jesus passou todas as dores. Nós nunca vamos chegar às dores de Jesus, por mais dolorosas que seja para nós. A nossa virtude está em perseverar. E queridos, nessa história que Deus começou a escrever então na minha vida, eu tive que suportar a aflição dentro de casa. A primeira aflição que a gente passa para permanecer na palavra do Senhor e na presença do Senhor, diga para o seu irmão, é dentro de casa. Sim ou não? Os primeiros combates de aflições é diante da família. Aí você fala, não, pastor, era o que mais eu precisava da minha família para me apoiar. Eu precisava da minha família para caminhar junto comigo. Eu precisava da minha família. Ai, pastora, por que esse combate não podia ser em outro lugar? Meu irmão, eu não sei porque Deus não faz, mas toda esta história que eu vivi e acompanho vidas, eu vejo que os combates e que as aflições começam dentro de casa. Porque eles são diários. E aí, meu amado, eu me lembro que eu fui para a igreja, aceitei a Jesus, voltei com aquele semblante glorioso, com aquela paz tremenda no coração, sei lá se eu estou no céu, se eu estou na terra, não sei se me deram alguma coisa para beber. Eu saí daquele lugar falando, o que é isso que eu nunca senti na minha vida? Aí chego em casa e falo assim, mãe, hoje eu fiz uma coisa diferente na minha vida. Ah, é, filha? O que você fez? Mãe, hoje eu entrei numa igreja evangélica. Igreja evangélica? É, mãe, eu entrei numa igreja evangélica. E mãe, eu aceitei a Jesus. Aceitou a Jesus? Agora você vai ser crente. Você vem me falar agora que você vai ser crente. Você está deixando a tua herança. Você está deixando a sua tradição. Você está deixando tudo que eu te ensinei na vida. Eu não acredito que você vai fazer isso comigo. E eu falei, Deus, eu pensei que o negócio ia melhorar, pai. E eu me lembro que diante daquela felicidade inteira, eu entrei no banheiro e chorava. Falando, como que eu vou aguentar essa dor? A dor de ver minha mãe triste. A dor de ver a minha mãe cabisbaixa. A dor de ver a minha mãe olhando para mim como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. Mas, queridos, passam os anos, a história é escrita. E hoje eu vejo aqui que o autor de Hebreus estava então celebrando a vida daqueles que se privaram dos seus bens, que abriram mão dos seus bens. E talvez, querido, você está aqui hoje, você teve que abrir mão muito mais do que desagradar uma mãe, muito mais do que desagradar um pai, um filho, desagradar um marido, a esposa. Você perdeu muito mais coisa, mas eu quero te falar, a história continua sendo escrita. Persevera na presença do Senhor, querido. Persevera nessa dispensação. Seja você tendo que suportar algumas piadas no trabalho. Ah, meu Deus! Piada com os amigos na escola. Agora a igreja todo dia. Leva a cama para a igreja, porque agora você abre e fecha a porta. Quantas coisas. E hoje eu falo com liberdade, porque eu tenho a consciência limpa. E eu acho que a pior que eu tive que enfrentar, amados, foi quando eu tinha saído de um grande evento que a igreja tinha feito. E eu sempre fui a boa filha que chegava às 10h30, no máximo 11 horas, nunca tinha passado. Mas aquele evento tinha sido muito tarde e eu tive que pegar o último ônibus para chegar em casa. Eu cheguei em casa meia-noite. Quando eu chego em casa meia-noite, meu pai já estava dormindo, deitado. Minha mãe abre a porta e fala, como você chega essa hora?
Onde você estava? E eu falei: mãe, eu estava na igreja. E ela olha para mim e fala assim: você não sabe o que eu tive que ouvir do seu pai? Quantas coisas eu tive que ouvir dele? Sabe o que ele disse? Vai buscar sua filha no motel. E eu falei: ah, Jesus, quanta prova. Você saiu de um culto glorioso, maravilhoso. Mas assim como eu permaneci, eu quero hoje declarar que a nova história foi escrita. E ela está sendo escrita até hoje. Querida, eu quero te falar que não importa o que você ouve, quantas acusações você tem, quantas coisas você tem que passar na vida, quantas pessoas não valorizam o que você faz, quantas coisas discordam das coisas que você acredita. Eu quero te falar: persevera na presença de Deus, porque vale a pena. A história continuou sendo escrita, e amados, diante de tanta prima, de tanto primo que casou ali, foi morar junto, ou engravidou, ou nem se casou, eu posso te falar que eu tive a alegria de subir no altar de Deus, guardada, abençoada, falando: Deus, obrigado por essa história. E minha família falando assim: oh meu Deus, a gente nunca viu um casamento tão lindo, a gente nunca viu essas coisas. Ah, olha que como é diferente, como a gente pode ver que existe algo novo. Querida, a história continuou. E hoje essa história só conta a bênção diante de uma família que liga para pedir oração, diante de uma família que coloca ali a sua fé diante de um Deus, de alguém que prega, que coloca a sua esperança diante de um Deus que muda a história. E eu quero te falar que a perseverança faz a gente escrever essa história de Deus. Seja qual for a situação que você está vivendo, eu quero te falar: a perseverança vai fazer você viver a vitória. Diga para o seu irmão: persevera. Querido, a gente pode ouvir o chamado. A gente pode tomar uma decisão na vida. Se não houver a perseverança, a história morre pela metade. A história não é concluída, e o Senhor hoje está selando a tua vida. Eu tenho um chamado, você precisa tomar a decisão, e você precisa perseverar diante dele. A quarta coisa que eu quero ministrar no teu coração está lá em Efésios 4. Abre comigo lá. Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Verso 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Já comigo, uma nova história é feita de mudança. Uma nova história é feita do que, igreja? Mudança. A palavra do Senhor nos diz, querido, que deveria ter um outro sentido. Deveria ter um novo andar. Aquele vazio, a falta de objetivo tinha que sair da vida. E, querido, foi exatamente essa mudança que Deus fez completamente na minha vida. A partir de um chamado, a partir de uma decisão e a partir de uma perseverança, havia ali um determinado momento da história que para ela continuar tinha que haver em mim uma mudança. Já comigo, mudança completa. Essa mudança completa, querido, é como a música que cantamos, mexe com a minha estrutura.
A mudança que vem na vida, que quer escrever uma nova história, ela tem que estar preparada para Deus mexer a estrutura. Querido, em nome de Jesus, seja profeta na vida do teu irmão e fala assim: deixa Deus mexer com a tua estrutura. Não, mas fala para ele que ele não entendeu. Fala para ele: deixa Deus mexer com a sua estrutura. A nova história, querido, ela tinha que trazer algo novo. E para trazer algo novo tinha que ter mudança. A primeira mudança que Deus teve que fazer na minha vida era literalmente tirar o vazio. Tirar a solidão. Tirar uma vida que não tinha objetivo. Ia levando a vida, ia deixando as coisas acontecer. Querido, e quantas vezes eu vejo história interrompida, história parada, porque vai até o momento da perseverança, mas quando tem que mexer na estrutura, ai meu Deus! Quando tem que mexer no seu modo de vida, quando tem que mexer naquilo que está enraizado, aí a história também é interrompida. E hoje eu quero falar: Deus só escreve nova história se há mudança. Se a gente está preparado a cada dia para mudança. Mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de atitudes, mudança de palavra, mudança de conceitos. Querido, a cada dia uma nova história é escrita quando a gente está pronto para mudança. Querido, eu tenho tantas coisas que já foram mudadas na minha vida, mas quando eu olho para dentro de mim, eu falo: meu Deus, quantas outras ainda tem que mudar. A guerra com aquela estrutura. E meu querido, em nome de Jesus, eu quero hoje te abençoar com esta palavra. Esteja pronto para as mudanças de Deus, para Deus tocar no seu tempo, para Deus tocar na sua casa, para Deus tocar no seu interior, para Deus tocar no seu coração, para Deus tocar na sua mente. Querido, em nome de Jesus, uma das coisas que o Senhor teve que mudar a estrutura. Quando eu falo que você olha hoje falando assim: oh meu Deus, essa mulher aí só caminha, só anda, só faz, acho que todo mundo tem o pique dela, tem... Querido, eu olho e falo assim: Deus, é só com a mudança. Porque você está olhando para uma pessoa que era medrosa ao extremo. Medrosa ao extremo. Tinha medo de magoar os outros. Tinha medo de dar um passo. Tinha medo de procurar alguma coisa. Eu sempre falo que Deus foi me levando na história. Eu sinto como Deus empurrando, mesmo antes de eu conhecer Ele. O primeiro trabalho que eu tive foi de aprendiz. E eu me lembro que minha tia me empurrava para lá. E eu falava assim: eu, 14 anos de idade, trabalhar? Quando? Vou chegar e não sei fazer nada. Não sei nem fritar um ovo. Não posso. Medo. E o medo tranca a pessoa. O medo traz insegurança. O medo traz a timidez. Querido, tem muita gente que é tímida por medo. E eu quero te falar: Deus quer mudar a estrutura. Deus quer trazer mudança. Querido, eu posso te falar que toda mudança que Deus fez na minha vida foi para melhor. Aquele medo teve que ser quebrado. E aí Deus tirou o medo e falou: eu estou dando a você um espírito de ousadia. Querida, em nome de Jesus, eu quero te falar: Deus tira o medo e dá um espírito de ousadia. Querido, Deus tira a solidão de uma pessoa e traz nela confiança. Quantas vezes eu vejo gente parando nessa história de Deus. Sabe por quê? Porque se sente sozinho, se sente vazio. Parece que tem um monte de gente à volta dele e ao mesmo tempo não tem ninguém. Sabe o que é isso? Deus tem que mudar e trazer a confiança. Deus confia em você, confia você também. E aí, queridos, a cada dia foi o trabalhar de Deus. E aí Deus foi me colocando na obra e eu também precisava vencer o medo. Porque eu colocava coisas na frente. E aí os desafios vinham, eu falava: não posso.
e algo me cutucando, falando, vai. Meu irmão, quando você vê Deus te cutucar, é Ele falando para você, vai dar certo. Querido, quando Deus dá uns cutucão na gente, é como se a gente não quisesse fazer, mas aquilo incomoda. E eu quero te falar, Deus vai começar a incomodar vidas aqui neste lugar, falando, vai que eu tenho essa mudança para a tua vida. Ah, pastor, olha, Deus pode até mudar, mas Ele sabe que isso aqui para mim é precioso. Pois é no que é precioso que Deus toca. Eu vejo que quando a pessoa prioriza muito tempo dela, não, eu até sirvo a Deus, mas olha, não mexe no meu tempo, é ali que Ele toca. Quando a pessoa fala assim, não, Deus pode fazer toda coisa, mas mexer na minha vida financeira, aí é ali que Ele toca. Quando a pessoa fala assim, não, Deus pode mexer em tudo, mas na minha amizade, é ali, ó, tá. Não, Deus mexe em tudo, menos no meu casamento, pá. Eu me lembro que um desses desafios onde eu tive que vencer um medo, eu tive então o conhecimento de que meu irmão estava nas drogas. Olha que vida fácil. Já tinha vencido um pai alcoólatra, já tinha vencido toda a calúnia da vida. E eu me lembro que eu tinha que vencer então agora o desafio de lidar com o caso de drogas na família, porque nunca a gente tinha tido um caso desse. Para mim foi um dos desafios mais difíceis. Eu tomava aquela dor, eu não sabia como tirar, eu não sabia como lidar, eu não sabia o que fazer. E aquele medo tomava conta de mim novamente, queridos. Porque como o pastor Lincoln pregava aqui ontem, aquilo que nos domina, ele vem a cada dia, e cada dia a gente tem que expulsar aquilo. Tem coisas na minha vida que eu tenho que lutar a cada dia expulsando aquilo. E tem coisas na sua vida que você sabe que ele vem também todo dia. E eu quero te falar, você tem que expulsar todo dia da sua vida. Todo dia. E aí, amados, eu tive que vencer esse medo e lidar ali com aquela situação do meu irmão. E aí um dia Deus me libertou por completo. Eu estava sofrendo demais, eu estava abatida, eu não sabia como lidar, e acusação, tá vendo? Você faz a obra e olha como está a sua família. Tá vendo? Você fala de Deus e olha só o que esse Deus faz com a sua família. As setas malignas. E aí eu me lembro que o Marcos pegou e falou assim para mim, aprende uma coisa, você é irmã e não mãe. Você não é mãe do seu irmão. Querido, aquilo foi um chacoalhão na minha vida. Eu falei assim, é verdade, eu não sou mãe do meu irmão. O meu sentimento tem que mudar. E ali uma cadeia foi quebrada. E eu pude ter novas atitudes, eu pude ter novo entendimento, de aprender que Deus ia fazer e vai continuar fazendo a cada dia, eu não tenho dúvida. Mas aquele medo saiu. Medo de perder, medo dele morrer, medo dele se afundar, medo disso levar a minha família. Meu Deus, agora os traficantes vão vir atrás de nós. Você tem um exército que te cerca. Você tem um exército que te protege. Se tem alguém te ameaçando, se tem algo que te ameaça, eu quero te falar, tem algo que te protege, tem algo que te cerca. Se alguém falou que ia te matar, eu quero te falar, lança esse medo fora, porque Deus vai trazer mais vida. Aleluia! Amados, eu vejo então que uma nova história é construída com mudança, quando a gente decide mudar. Quando dentro de nós isso pulsa a cada dia. Eu vejo algo e eu preciso mudar, eu vejo algo e eu preciso mudar, eu vejo algo e eu preciso mudar. E às vezes as pessoas são tão resistentes. E elas usam até aquele jargão, né? Eu nasci assim, eu sou assim e vou continuar assim. Meu irmão, essa é a velha natureza. A nova natureza é, eu sei quem eu sou e você vai conhecer quem eu era. Porque a cada dia é dia de mudança. Para a gente terminar, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13.
Versículo de número 11. Já comigo, tudo que me afasta de Deus, eu decido mudar. Primeiros Coríntios 13, versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo, amém? Tem um tempo. Quando que é? Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aleluia! A quinta coisa que eu quero trazer hoje no nosso meio, para a nova história ser escrita na minha e na tua vida, é necessário postura. É necessário o quê? É necessário o quê? Glória a Deus. Para uma nova história ser escrita, a nossa vida precisa ter uma postura diante de Deus. E a postura diante de Deus, querido, nos leva a um crescimento, nos leva a um amadurecimento, nos leva, querido, a um novo estilo de vida. A cada dia que eu vou colocar uma roupa na Luísa, eu falo, tira que não serve. Ontem eu resolvi separar umas roupas porque ela vai viajar. E eu falei, vem cá, Luísa, porque não dá para escolher sem você estar junto. E as blusas dela estavam que nem a minha blusa hoje. Eu falei, tira, não serve. E ela botava a calça e eu falava, tira que não serve. E colocava os shorts, eu falava, tira que não serve. Amados, quando a gente fala de uma postura para viver uma nova história, é mais ou menos como a roupa. A roupa que você vestia há 10 anos atrás não serve na sua grande maioria. Raras exceções. Ou ficou grande demais, ou ficou apertado demais. A moda que era 10 anos atrás não é a de hoje, com raras exceções. Porque eu acredito que o seu amado também tem algumas coisas de 10 anos atrás. Quando a gente fala de uma postura para viver uma nova história, tem alguma coisa que já não cabe mais. E aquilo que não cabe, a gente precisa jogar fora. Aquilo que não cabe tem que sair de uma vez por todas. Então aqui, meus queridos, nós vemos Paulo falando que quando ele era, diga para o seu irmão, eu era, já passou. Quando eu era geniosa, passou. Amém? Quando eu era egoísta, amém? Quando eu era ciumenta, amém? Quando eu era carnal, você entende? Quando eu era menino, a fala mudou. E quando nós vivemos uma nova história de Deus, a fala muda. E presta atenção, às vezes a fala vai mudar e você vai ser criticado. Não para na crítica. Porque às vezes, querida, a pessoa está tão acostumada de te ver naquele estilinho, que quando você muda a sua fala, é dessa maneira, Senhor. Ih, religioso. Quando você chega e fala, a paz do Senhor, ih, lá vem. Algumas falas que fazem parte de um crescimento, de uma vida com Deus, começam a incomodar outras pessoas. E nem sempre as críticas que chegam é para nos melhorar, mas é para voltar ao que era. E eu quero te falar em nome de Jesus, você vai andar é daqui para frente. É daqui para frente. Queridos, quando Deus começou a mudar uma história na minha vida, as pessoas falavam assim, mas meu Deus, você está muito diferente. Lógico, a ousadia entrou na pessoa. É óbvio que vai ser diferente. A confiança entrou na pessoa, é lógico que vai mudar. E aí algumas coisas começam a mudar. Aí a pessoa olha para você e fala assim, nossa, Elisa, você está se vestindo tão bem, né? Ai, como que você está metida.
A pessoa olha e se incomoda com a roupa que você veste. Meu querido, você mudou para melhor e as pessoas se incomodam. Quer que você continue andando com aquele trapo, com aquela roupa rasgada, velha, surrada, de 10 anos atrás. Não, é daqui para frente. Então, meu querido, o nosso estilo de vida muda, amém? Quando o Senhor nos leva a um crescimento, a nossa mente muda. E aí antes... nós éramos as pessoas que abriam a boca a mais de metro. Mas agora sua boca não abre. Aí a pessoa chega e fala assim, mas você está tão estranho, né? O que está acontecendo? O que aconteceu com você? Nossa, você não fala mais com a gente do jeito que você falava. Pois é, o demônio da fofoca, o demônio da maledicência saiu e a pessoa está reclamando. É nova postura. É um novo estilo de vida. Querido, as coisas mudam na nossa vida. E eu quero te falar que é essa história que Deus começa a construir conosco. O tempo de menino passou. O tempo de falar como falava. De sentir como sentia. De pensar como pensava, passou. Ele diz que logo chegou a ser homem. Querido, tem um tempo que o Senhor faz isso na nossa vida. Ele olha para você e fala, chega o tempo de menino. Agora chegou a hora de ser homem. Fala para a pessoa que está do seu lado, mesmo você sendo mulher, meu querido. Fala assim, chegou a hora de virar homem. Firme. Seguro, correto. Causa espanto. Mas a velha vida já não cabia mais. A velha vida não tinha espaço. É aquele caso, querido, quando você foi para a igreja, todo mundo passava na sua casa para te levar, sim ou não? Fazia questão de te chamar, vamos hoje! Mas o tempo de menino passou, você tem que vir sozinho. Quando nós nos convertemos, a gente chegava e falava assim, ora por mim, estou precisando tanto de oração. Mas o tempo de menino passou, e aí o que acontece? Nós oramos por nós mesmos. Você entende? Quando a gente é menino, o irmão não cumprimenta, e aí a gente faz bico. O irmão não me cumprimentou hoje. Não gosta de mim. Ai, não vou mais naquela igreja. Mas o tempo de ser menino passou. E agora se o irmão não cumprimenta, vem aqui, meu irmão. A paz, Senhor. O irmão virou a cara. Oh, meu amado, como eu te amo. Eu era menino, eu não sou mais. Qualquer coisa que falava, acreditava. Para ser cheio do Espírito Santo tem que dar uns pulinhos, tem que dar umas voltas. Passou o tempo de menino. Agora não é o que eu sinto, é o que eu sei. Se tem gente dando pirueta, ou se está todo mundo em silêncio, Deus continua sendo Deus. A glória continua sendo a mesma. O poder continua sendo derramado. O tempo de ser menino acabou. Aleluia. E aí quando o tempo de menino acaba, para a gente terminar de vez, permanece uma história. Filipenses capítulo 3, fica de pé. O nosso grande texto desses dias. Aleluia! Vai levantando e vai dando glória a Deus. Talvez, meu amado, você falou assim, é hoje que eu vou dar aquele glória. É hoje que eu vou saltar diante do Senhor. Hoje Deus te trouxe aqui para você ser firme, para você vencer a batalha, para você permanecer no dia mal, para você vencer as lutas e saber que você tem uma nova história para imprimir a cada dia. A cada dia. Filipenses capítulo 3, verso de número 12. Filipenses 3:12.
não que já tenha alcançado, ou que eu seja o quê? Perfeito. Amado, em nome de Jesus, quando a gente toma essa postura diante de Deus, de escrever uma nova história a cada dia, a gente tem que saber que tudo que a gente tem nunca é completo e nunca é perfeito. Que tudo que a gente tem na vida sempre tem espaço para mais coisa. Sempre tem espaço para algo a mais. Amados, a gente constrói uma história sabendo que a gente nunca alcançou nada. Eu caminho a cada dia para alcançar. Ai, pastor, eu estou vivendo uma fase tão boa na minha vida. Você não alcançou tudo. Caminha mais para alcançar. Ai, pastor, a minha vida é só de luta. Continua caminhando. Não acabou aí, não parou aí. E aí ele diz assim, ó: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Aleluia! Eu prossigo para alcançar aquilo que me prende. A palavra te prende? Continua caminhando. E aí ele diz, irmãos, quanto à minha vida, não julgo que eu tenha alcançado, mas eu faço uma coisa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Querido, em nome de Jesus, se você quer ver essa nova história, tenha isso na tua vida. Eu nunca alcancei o que é necessário, eu sempre tenho alguma coisa a mais para alcançar. Eu nunca vou me imaginar que para eu fazer alguma coisa eu tenho que ser perfeito. Eu estou a caminho dessa perfeição. E por mais que eu caminho, eu nunca serei perfeito. Eu prossigo, independente das coisas que eu tenho que ver, que ouvir, que passar. Domingo foi uma glória aqui neste lugar, amém? Deus derramou maravilhas. Mas olha só o que Satanás faz. Num domingo maravilhoso, glorioso, a bênção de Deus derramada aqui neste lugar. Uns irmãos saindo aqui na porta, tem um problema, um atrito. E sabe o que acontece? Esses irmãos que foram envolvidos no atrito: ah, pastor, eu não sei por que eu fui para a igreja. Ah, pastor, eu não sei por que eu tinha que estar lá. Eu devia ter ficado na minha casa mesmo, ir para a igreja e sair desse jeito, na derrota, no fracasso. Eu falei, pois é. De um culto tão tremendo, tão poderoso, tão glorioso, o que marcou a sua vida foi o roubo da colheita. Porque o inimigo a todo tempo vai querer roubar a nossa colheita, amado. E aí, diante de 2 horas de glória, de poder, 5 minutos, rouba a colheita. Não, eu não vou olhar para o atrito, eu não vou olhar para o problema, eu vou olhar para a glória de Deus. Eu vou olhar para aquilo que o Senhor derramou na minha vida. E às vezes, querido, é isso que acontece. A pessoa fica olhando para trás. Eu quero te falar, olha para frente. Olha para aquilo que está à frente da tua vida. É assim que Deus escreve a nova história. Esquece o que ficou para trás e vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai realizando, vai colocando Deus na frente. Amados, todos os dias Satanás nos convida para parar. Todos os dias ele coloca problemas na nossa vida. Mas eu quero te dizer hoje você vai ser ungido aqui neste lugar para falar, Deus, a minha vida foi feita para ser escrita todos os dias. E eu não vou ficar olhando os problemas. Eu vou olhar para as bênçãos que o Senhor me dá. Eu vou olhar, Senhor, para a Tua palavra que me prende. E que diz que a glória não está na minha vitória. A glória está enquanto eu suporto. A glória está enquanto eu aguento. A glória está em quantas coisas eu passo na vida. E em nome de Jesus eu quero hoje que o Espírito Santo venha confirmar esta obra na tua vida. Sai do teu lugar onde você está e nós vamos ungir a tua vida hoje. Nós vamos te ungir neste lugar.